Boa noite. Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Germano e nós vamos iniciar aqui mais uma aula de teologia prática e essas aulas têm como objetivo servir como aula de reforço, justamente para tirar aquelas eventuais dúvidas, né, que você possa ter no decorrer das nossas aulas. Então, a disciplina que nós vamos iniciar a partir de agora é teologia prática. O material de estudo que nós iremos utilizar é esse livro, Fundamentos da Teologia Prática, do Júlio Zabatiero. Esse material, nós vamos ler ele todo esse material, e hoje vai ser aquela aula introdutória, onde nós iremos iniciar alguns pontos importantes que o Júlio Zabatiero ele apresenta no seu livro. Então, nós vamos seguir aqui o seguinte sumário, né? Nós vamos trabalhar os 7 capítulos, mas hoje, especificamente, nós vamos ficar somente na introdução. Vamos lá. Fundamentos da Teologia Prática. Introdução. O Júlio Zabatiero, ele inicia trazendo aí uma certa reflexão para nós, né? Ele fala que nós vivemos em uma época paradoxal. O que seria isso, segundo o Júlio Zabatiero? Ele fala o seguinte, que hoje em dia existem muitos livros de teologia, né? Foi produzido muitos livros, e isso é uma coisa boa, né? Porém, esses livros, eles não trazem nenhuma novidade, eles só trazem a mermice, só trazem aquilo que já existe. Então, a primeira coisa que o Júlio Zabatiero, ele quer nos instigar aqui, quer trazer essa reflexão, é que as produções que nós temos hoje de teologia são produções semelhantes, só é o copiar e o colar. Então, ele fala que nós estamos vivendo nessa época paradoxal, justamente por causa dessa mermice da produção intelectual. O livro também, ele trabalha dizendo que, por muito tempo, a teologia sistemática, ela era a teologia que ficava lá em cima, né? A teologia rainha. Todos que algum momento fosse estudar a teologia em si, eles estariam estudando em primeira mão teologia sistemática. Porém, passado-se algum tempo, né, alguns anos aí, essa teologia sistemática ela foi desafiada pela teologia bíblica, né, e o Júlio Zabatiero, ele coloca aí essa questão desse desafio, né, e justamente nós vamos ver no decorrer das aulas. Mas o que você precisa entender aqui, né, que a teologia sistemática, ela era a rainha, certo? De todas as teologias, onde qualquer pessoa que fosse estudar teologia, estudaria primeiramente a teologia sistemática. Com o passar do tempo, ela vai se sentir desafiada justamente pela teologia bíblica, né? E isso daí nós vamos ver no decorrer do nosso curso, no decorrer dos livros, e no decorrer das disciplinas. O Júlio Zabatiero também, ele apresenta aí 2 questões, né, que merecem também uma reflexão em relação ao ambiente acadêmico e em relação ao ambiente eclesiástico. Ele fala que no ambiente acadêmico, a teologia prática, ela sempre vai ficar em segundo plano, né, pois ela é pouco teológica. E é justamente essa questão de ela ser pouco teológica que vai fazer com que a teologia prática fique em segundo plano, certo? Porque para os acadêmicos, a teologia prática ela não tem muito fundamentos teológicos, né? Ela não é muito teológica, até porque é uma teologia prática, certo? E já no meio eclesiástico, não. A teologia prática ela vai ser completamente ignorada, porque ela é muito teológica, né? Então, você percebe aí que existe aí, ou ela vai ser pouco teológica,
ou ela vai ser muito teológica, dependendo aí do ambiente que ela estiver inserida, ou ela vai ser de mais, ou ela vai ser de menos. O livro do Júlio Zabatiero, ele é dividido da seguinte forma: o livro, ele trabalha com a carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, uma dica que eu dou de leitura para você é você estudar o livro de Colossenses, para que você possa se ambientar também com alguns questionamentos do próprio autor, né, do Júlio Zabatiero. O livro também ele traz assim a temática sistemática, né, porque ele vem organizando cada capítulo, os versículos dentro de Colossenses, né, então ele coloca de maneira organizada, ou seja, de maneira sistemática. E o conteúdo, por mais que seja sistemático, organizado, ele não traz assim uma prática teológica, né? Não traz nenhum modelo. Ele só apresenta como que Paulo trabalhou de forma prática com a igreja de Colossenses. Então, isso aqui é um ponto principal, um ponto importante que nós devemos observar do livro do Júlio Zabatiero. Um outro ponto também que o autor ele já inicia falando para nós, né, hoje você que não me conhece, eu sou pastor, sou consagrado, né, ou ordenado, dependendo de algumas igrejas, né? E o Júlio Zabatiero, ele instiga, né? Ele traz essa reflexão, independente de você ser ou não ordenado ou consagrado, ele fala que todos nós somos teólogos práticos, né? E o que, que seria um teólogo prático? O teólogo prático é aquele teólogo que está acostumado a estar na sua prática devocional, né? A sua prática do dia a dia. Então, ele apresenta isso como se fosse todos nós somos teólogos práticos por causa disso, né? Por causa dessa prática diária. E ele traz uma observação, né, que pessoas práticas não se perdem em teorias, né, elas fazem. Então, isso aqui é uma coisa importante, porque você, muitas das vezes, talvez você conheça pessoas que são muito teóricas, né, e o Júlio Zabatiero, ele é uma pessoa, assim, que apresenta a teologia de forma bem prática, ele apresenta como que Paulo chegou lá em Colossenses, como é que Paulo, ele trabalhou a parte prática da sua teologia, né, e ele apresenta também falando que a principal fonte da teologia é a escritura, claro que nós sabemos disso. Então, ele deixa isso reforçado, né, que a principal fonte teórica da teologia é a escritura. Então, ele apresenta aí, né, dizendo no slide anterior, como falei aqui para vocês, que pessoas práticas não se perdem em teoria, elas fazem. Então, ele apresenta dois modelos, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, mostrando justamente que existia a teologia prática, né? Os profetas fizeram teologia prática em sua vivência como povo de Deus, né? O próprio Jesus tinha uma teologia simplesmente prática, né? Até porque Jesus ele não vai deixar nada escrito, então ele vai mostrar na prática, né? E é claro que toda a prática de Jesus era uma fonte inesgotável para novas práticas e novas teorias teológicas. Ele faz a divisão do livro, né? O livro exercita a compreensão da teologia prática ao construir a partir de quê? Então, ele vai subdividir no livro, de Colossenses, do capítulo 1, do 15 ao 20, ele apresenta a cristologia prática, refletindo sobre a supremacia de Jesus Cristo. Então, o que ele fala? Ele está apresentando como que Paulo trabalhava essa cristologia. Então, por isso que ele coloca uma cristologia prática, né? Como é que Paulo apresentava Cristo para as pessoas? Como é que era a prática cristológica de Paulo? Então, né, em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, Júlio Zabatiero, ele traz essa apresentação. Né, da mesma forma, lá no capítulo 2, do versículo 6 ao 15, né, ele traz ali a salvação ofertada por Deus em Cristo e concretizada na criação pelo Espírito Santo. Ele traz também alguns modelos de espiritualidade, né, uma espiritualidade mais cristocêntrica, uma espiritualidade solidária. Né? Então, o Júlio Zabatiero ele vai subdividindo Colossenses, e por isso que é importante você dar uma lida em Colossenses, para que você possa poder compreender
né, a dinâmica do livro de Colossenses, para que assim você possa fazer esse estudo da teologia prática do livro Fundamentos da Teologia Prática, do Júlio Zabatiero. E, por fim, né, o livro vai finalizar com Paulo e os Colossenses refletindo a respeito da missão integral da igreja, né? Então, o Júlio Zabatiero, ele vai trazer um pouco da teologia da libertação, né? Ele traz um pouco da teologia liberal, apresentando o que seria a missão da igreja, né? Então, ele apresenta uma missão integral da igreja, e ele apresenta aí dois pontos de partida, né? Ou duas reflexões teológicas, ou seja, a oração e a adoração. Então, o livro, né, a introdução, ele traz essas pequenas minúcias de forma bem panorâmica, né? Claro que nós vamos detalhar melhor no decorrer dos capítulos, certo? E para a próxima aula nós vamos já entrar no capítulo 1, né? A teologia prática como modelo de ser da teologia cristã. Eu espero que você faça seu dever de casa, você faça suas leituras, né, da introdução, para que assim nós possamos nos aprofundar mais ainda na teologia prática e no livro Fundamentos da Teologia Prática, de Júlio Zabatiero. Então, para você que está me assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite, que o Espírito Santo possa estar nos iluminando para que assim nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu vou estar agora, nesse momento, me despedindo, né? E qualquer dúvida, coloque nos comentários. Nós vamos estar aqui disposto a estar respondendo a sua eventual dúvida.